Olá pessoal, aqui é a Stephanie, uma das criadoras da The One Collection, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre teste de coloração. Então, o famoso teste de coloração, paleta de cores, que a gente escuta muito falar e a gente não entende o que é isso, como a gente descobre. Então, vamos lá. Eu vou falar de uma forma resumida para você conseguir usar de forma prática no seu dia a dia. É claro que esse teste com uma profissional presencialmente fazendo vai ficar muito melhor, vai ser personalizado para você, ela já tem um olhar treinado, então vai ser totalmente melhor. Mas eu vou te dar uma dica se você quer uma coisa prática para você fazer no seu dia a dia e saber usar cores que te valorizam. Então, primeiro, por que a gente tem que fazer isso? Essas cores, essa paleta de cor, ela vai ajudar a gente na hora da gente escolher tons de roupa, então, um rosa mais claro, um rosa mais escuro, um vinho, um azul, a gente fica meio perdida. Às vezes a gente vê a roupa numa blogueira e a gente quer comprar igual e a gente fala, nossa, por que em mim ficou horrível? Parece que eu fiquei pálida, parece que eu fiquei com mais olheira. Então é isso. Se você usar as cores certas, você vai perceber que isso vai realçar o seu rosto, vai iluminar. Tem cores que a gente usa e a gente se sente mais bonita, mas é porque realmente elas deixam você mais bonita. Até na hora da maquiagem, se você for usar um blush, você vai saber o tom de blush certo pra usar. A sua sobrancelha, isso é chamado de visagismo, né? Esse total do seu rosto que vai fazer a diferença na imagem que você passa para as pessoas. Então, se você tem um contraste alto, por exemplo, o cabelo escuro e a pele clara, que eu vou explicar mais pra frente. Você vai usar uma sobrancelha mais escura, você vai usar uma sobrancelha mais clara. Tudo isso são coisas que vão pegar na hora de você perceber como que tá o seu rosto diante do espelho, se ele tá bem valorizado, se ele tá desvalorizado. Outra dica legal para que serve isso é para você saber em qual luz tirar suas fotos, até mesmo isso influencia. Então, tem ambientes que tem a luz mais amarelada e tem aquela luz mais azulada, né? Você vai saber qual das duas que vai te favorecer mais. E por que que acontece isso de umas cores realçarem a gente e outras cores desvalorizarem? Porque as cores, elas têm propriedades dentro delas. Se a gente usa cores com as mesmas propriedades, isso vai iluminar nosso rosto e vai disfarçar eventuais manchinhas, olheiras, linhas de expressão. Agora, se a gente usa cor com propriedade diferente, isso vai contrastar demais e vai intensificar essas manchas. Então, vamos lá. Quais são as propriedades das cores? A primeira delas é a luminosidade. Então, você vai saber se uma cor ela é mais clarinha quando ela tem mais tons de branco dentro dela, ou se ela é mais escura, se ela tem mais tons de preto. Então, por exemplo, o azul bebê, que ele tem muito tom de branco, e o azul marinho, que ele tem muito mais tom de preto dentro dele. A segunda característica é o brilho. Como a cor mais intensa, ela é mais pigmentada. Então, por exemplo, um verde bem pigmentado, ele tem muito verde nele e tem menos de outras cores. Agora, um verde misturado com um marrom, com um cinza, ele é menos intenso. Então, ele é considerado mais opaco. Lembrem-se desses termos que eu tô falando, porque depois isso vai estar na sua paleta de cores. Então, uma cor mais clara, uma cor opaca, uma cor intensa. A próxima característica é a temperatura. As cores, elas podem ser num tom mais quente ou num tom mais frio. Mesmo, por exemplo, o azul, ele é uma cor puramente fria. Porém, é claro que você pode ter um azul mais puxado para o quente se ele tiver um pouco mais de amarelo na sua característica. O quente é aquela cor que ele é mais puxado para o amarelo e o frio, ele é aquele mais puxado para o azul. Então, mesmo que tenha um vermelho, ele pode ter um pouco mais de tons azulados dentro dele, ou um pouco mais de tons amarelados dentro dele, que daí vai mudando as cores, vai virando laranja, verde, etc. Essas são as características. E a primeira coisa para você saber sobre a sua pele é o seu contraste, que eu já citei, mas o contraste é aquela diferença entre preto e branco mesmo. Então, você pode ter, por exemplo, igual eu, o cabelo bem escurinho, a pele clara. Então, eu tenho um contraste alto. Tem um contraste médio, que ele não contrasta tanto, e tem um contraste mais baixo. Que vou dar um exemplo, se você tem a pele da cor da minha, mas tem o cabelo bem clarinho, isso vai diminuir o seu contraste, então você vai ficar com um contraste mais baixo. Tem profissionais que falam que é muito legal você fazer mais desse contraste no seu rosto. Então, por exemplo, se você tem como eu, cabelo escuro, a pele bem clarinha, é legal você deixar a sua sobrancelha mais escura também. E se você for usar um óculos também que vai contrastar, tá? E não fazer o contrário, usar coisas que neutralizam. Eu vou dar um exemplo bem legal do efeito do contraste. Aí você tá vendo dois círculos na tela. Esse círculo do meio, ele é a mesma cor. Ele é exatamente o mesmo círculo, só que vocês estão percebendo que no roxo ele tá mais intenso e no amarelo ele ficou mais disfarçado.
Então, imagina que isso é a sua olheira. Você usar uma cor que vai fazer com que a sua olheira fique mais aparente, ou você vai usar uma cor que vai fazer com que a sua olheira fique mais disfarçada. Então, esse é o efeito das cores, da combinação das cores na sua pele. A gente vai buscar usar cores que tenham as mesmas propriedades que a nossa pele. Agora que você definiu o seu contraste, vamos definir se você é mais do quente ou do frio. Beleza, como que eu faço isso? Uma dica legal é você ver se você fica melhor com dourado ou com prata. Então, vai na frente do espelho e para você fazer esse teste, já digo logo que você tem que fazer com a pele totalmente limpa. Não adianta você estar só com protetor solar, com um hidratante, não. Lava o seu rosto, deixa ele totalmente limpo. Vai para um lugar bem iluminado, então na frente de uma janela, preferencialmente durante o dia. Coloca um espelho lá. Não é legal fazer no celular, porque o dispositivo, ele altera a exposição conforme você vai mudar, ele altera o tom, então dependendo de cada celular vai dar um resultado diferente. Então é legal você fazer na janela de frente pro espelho, sem nada. E tem gente que prefere, umas profissionais que preferem, que você faça com uma faixa no cabelo, mais neutra, ou usando uma touquinha, pode ser uma touquinha neutra também. Então, o que você achou? Você ficou melhor com dourado ou com prata? Se você ficou com dourado, provavelmente você é da paleta quente. Se você ficou com melhor com prateado, provavelmente você é da paleta frio. Outra dica legal é você pegar cores mais quentes e cores mais frias, comparar os dois. Então, eu tô aqui, ó, com dois tecidos. Esse aqui é o frio e esse aqui eu peguei pra representar o quente. Eu fiz aí esse teste sem maquiagem, na frente da janela, porém eu fiz no celular. Então, quando eu coloco o tecido mais escuro, que é o azul, ele acaba mudando a exposição. Por isso que eu falo pra vocês não fazerem na câmera frontal. Então, faz no espelho mesmo. O que você vai fazer? Você vai pegar vai sobrepor no outro. Você vai ver primeiro, o primeiro. Olha bem, olha as suas linhas de expressão, olha o que mais te incomoda, as suas olheiras, as suas rugas, alguma mancha que você tenha. Olha tudo, olha bem seu rosto. E aí você tira e deixa só o de baixo, pra ser um choque bem rápido, sabe? E aí você vê de novo. Nossa, eu tô com menos olheira. Aí você vai descobrir. Se você ficou melhor naquela cor que representou o frio, você é da paleta fria. Se você ficou melhor na cor quente, então você é da paleta quente. Eu vou deixar aqui o círculo que eu usei, que diferencia quais cores que estão dentro do frio, quais cores que estão dentro do quente. Agora, você descobriu se você é quente ou fria, eu vou deixar aqui na tela um organograma que é do autor mais famoso sobre visagismo, que é essa técnica de cores no rosto. Ele criou um livro que simplifica isso para as pessoas conseguirem usar na prática isso. Então, a partir daí, ó, você vê, se você é quente e você tem um olho azul, você é da primavera. E ele simplificou nas estações do ano. Por quê? Porque as estações do ano é mais fácil da gente lembrar das cores. Por isso que ele usou esse macete pra gente lembrar. Claro que tem tudo uma técnica por trás, tem várias características, tem tom, subtom, e isso uma profissional vai fazer muito bem com você. Agora, pra gente que tá com pressa, que quer usar agora já, não tem tempo, tá sem dinheiro pra contratar, então a gente faz de uma forma mais simplificada e resumida, e usando esse livro desse autor, que eu vou deixar até uma foto aqui do livro pra vocês, pra quem quiser comprar, ler, se interessar mais sobre o assunto. Então, ele resumiu em 4 estações, as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Para isso, você tem que cancelar a ideia de que verão é quente, inverno é frio. Cancela. Porque isso não tem nada a ver com temperatura que a gente sente no corpo, mas sim com a característica das cores de cada estação. Então, as cores do outono, as cores da primavera, as cores do verão. Pensa bem, o que você acha? O verão. O verão, se você achou que ele é quente, você se enganou. Ele é da paleta fria. Por quê? Porque o verão, ele tem muitos tons de azul, não é? Você pensa no verão, você pensa o quê? No mar e num céu bem azulado. Então, ele é do azul. O outono, o que é? Quando você imagina o outono, o que você imagina? Eu imagino aquela tela do Windows, que é aquela árvore meio alaranjada, assim, caindo as folhas, tudo alaranjado, meio vermelhado, marrom. Então, é isso. O outono, ele é da paleta quente. O outono, apesar de ser uma estação fria, ele é da paleta quente de cores. Pense só nas cores de cada estação. A primavera, aquele amarelo, aquela coisa bem florida. Então, quente. Vamos lembrar, inverno e verão é frio, primavera e outono é quente, certo? Lembrando mais uma vez que isso é só um resumo da sua cartela de cores, que está presente no livro Visagismo do autor precursor desse assunto. E, inclusive, ele é brasileiro. Então, vamos lá. Descobriu se é quente ou frio, olhou o organograma
E agora, descobrir se você é primavera, verão, outono ou inverno, qual é a sua estação do ano, de acordo com a cor dos seus olhos também. Então, se você é da primavera, eu vou colocar a cartela de cores da primavera. Você tá vendo aí que a primavera, ela é caracterizada por cores mais quentes, então mesmo que tenha o azul, é geralmente um azul que tem um pouco de amarelo nas suas características, na sua composição. São cores brilhantes, então são cores bem pigmentadas, e são cores claras, com tons mais de branco do que de preto. Agora eu vou colocar a paleta de verão. O verão você tá vendo aí que ele tem cores mais frias, lembra que o verão é frio. Você vai ter cores mais puxadas para um azulado, ali para um esverdeado. São cores opacas, ou seja, não são cores bem pigmentadas. São cores misturadas com marrom ou com cinza. O opaco é isso, né? Aquela cor mais puxada para o cinza ou para o marrom mesmo. E são cores mais claras, apesar de ser puxado para o marrom ou para o cinza, cor bem clara, com mais tonalidade de branco na sua composição. Agora a cartela do outono, olha a diferença. A cartela do outono, ela tem cores quentes, então ela é puxada ali pro vermelho, pro amarelo, pro laranja. Porém, são cores opacas, então são cores bem misturadas com marrom. Você tá vendo bastante tom de marrom, de vinho, daquela cor bem mais escura. E é escura misturado com preto, aquela cor mais opaca, puxada pro vinho. E são cores escuras, então são cores com mais preto do que branco na composição. Olha aquele rosé ali, por exemplo. Ele é um tom assim de rosa, só que ele é mais puxado pro preto do que pro branco. E ele é misturado com um pouquinho de marrom, então dá aquele rosé queimado. Agora eu vou colocar a de inverno. A de inverno você tá vendo aí que tem cores frias, então é mais puxado pro azulado. São cores brilhantes, bem pigmentadas. Porém, são cores escuras, então puxadas mais pro preto do que pro branco. Mesmo o amarelo, ele tem menos branco do que preto, vocês estão vendo aí. Então, foi isso de uma forma bem simplificada para vocês. Mas para vocês saberem usar no seu dia a dia as melhores cores para você. E eu quero saber se você já fez o seu teste, o que que deu. E se você realmente viu diferença entre a paleta fria e a paleta quente, por exemplo. Eu quero saber se você colocou o tecido no seu rosto. Pode ser, não precisa ser o tecido, eu esqueci de comentar. Não precisa ser o tecido, pode ser uma roupa que você tem em casa, de cada uma das cores, se for fria ou quente. Então você pode pegar uma blusa que você tem em casa, uma toalha, algum lençol, alguma coisa assim que você tenha e usar pra fazer seu teste. Você não precisa comprar o tecido pra fazer. E claro, se você quer um resultado certeiro, então você contrata um profissional para fazer em você. E compara várias vezes. Então você vai colocar o azul e o laranja, compara várias vezes essas duas cores. Não precisa ser de primeira, até porque a gente não tem esse olhar treinado. Então faz várias vezes, olha, tira, compara, olha de novo. Eu espero que isso ajude de verdade vocês no dia a dia. Se vocês vão usar mais tons de azul, mais tons de amarelo, laranja. E se te ajudou, deixa a sua curtida aqui. Se inscreva para os próximos vídeos do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.